Quem deve merecer a sua confiança e o seu voto na eleição para governador do estado? É para ajudar você a responder essa pergunta que a Band realiza a partir de agora o primeiro debate na televisão entre os candidatos ao governo do estado, com transmissão simultânea pela rádio Band News FM. Este é também o primeiro debate estadual transmitido em alta definição. A Band renova o compromisso e cumpre a tradição de abrir espaço para a livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem governar a Bahia. De acordo com a legislação eleitoral, participam desse debate os candidatos Marcos Mendes, do PSOL, Luiz Bassuma, do PV, Jacques Wagner, da coligação Pra Bahia Seguir em Frente, Gedel Vieira Lima, da coligação A Bahia Tem Pressa, e Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais. Em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a presença de todos, ressaltando que, além desses candidatos aqui presentes, também concorrem ao governo os seguintes candidatos: Carlos Nascimento, do PSTU, Sandro Santa Bárbara, do PCB. As regras para este debate foram definidas pela Band em comum acordo com os candidatos. Veja como ficou o primeiro bloco. Neste primeiro bloco, uma pergunta da produção será respondida por todos os candidatos em ordem previamente sorteada. Serão 2 minutos para a resposta. Em caso de ofensas pessoais, o candidato pode pedir direito de resposta. Esse pedido deve ocorrer imediatamente após o término do tempo de quem estiver falando e será analisado por uma comissão presente na emissora no final do bloco. Integram essa comissão Johnson Nogueira, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia e também da Universidade Católica, Érico Pena, subdefensor público-geral do Estado, e Genaldo Lemos Couto, presidente do Sindicato dos Advogados da Bahia, coordenados pela diretora jurídica da Band, a doutora Fátima Rebouças. Este bloco está neste envelope. Senhores, o envelope lacrado. O primeiro a responder, de acordo com o sorteio prévio, é o candidato Marcos Mendes. Vamos à pergunta. Lacrado de verdade. Candidato Marcos Mendes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A Bahia representa 30% da economia de todo o Nordeste, com um PIB projetado para este ano de 144 bilhões de reais. Mas 1/3 de sua população ainda vive na linha de pobreza, com renda de meio salário mínimo. Se o senhor for eleito governador, o que vai fazer para que os indicadores sociais da Bahia possam acompanhar os indicadores econômicos? Primeiro, eu queria dar uma boa noite a todas e a todos os baianos. Queria dar um abraço à equipe da Band aí e agradecer justamente o único espaço verdadeiramente democrático dentro das eleições. Então, eu queria parabenizar justamente mais essa iniciativa. Isso é bem interessante, né? Ao longo do tempo, as pessoas sempre pensaram nesse desenvolvimento econômico. Nós temos hoje o 6º PIB desse país. A Bahia é um estado rico, mas com a população pobre. Nosso IDH, ou seja, o desenvolvimento social da nossa população está em 22º, na rabeira. E por que tudo isso acontece? É porque é uma política direcionada justamente para os grandes empresários. Nossa política não é direcionada justamente para resolver os nossos problemas sociais. Como é que está acontecendo? O que é que acontece com a nossa educação? A nossa educação está totalmente privatizada, justamente precarizada através de redas. Eu que sempre estudei em escola pública, sei disso. A minha vida toda fui estudando em escola pública e universidade pública. Todas as universidades estão sucateadas, não tem investimento em pesquisa, não tem investimento em extensão. A extensão, pessoal, você precisa entender, é tudo que você aprende e justamente a sociedade que financia isso, você tem que dar esse retorno para a sociedade. O que é que está acontecendo justamente com a nossa saúde? Quem está se vangloriando e se favorecendo disso são os grandes cartéis das empresas de saúde. Então isso justamente está acontecendo. Você, mães de casa, pais de casa, sabe que tem que varar a madrugada para tentar pegar justamente uma senha para ter uma receita. Quando consegue que vocês vão para lá para dentro, vocês aí passam semanas para tentar fazer um exame. Quando consegue fazer esse exame, então aí se for direcionado para fazer uma pequena cirurgia ou coisa parecida, aí vai, não, provavelmente vocês podem até morrer, que vai esperar 1 ano, 2 anos. Então é justamente isso, está direcionada para os grandes empresários justamente da saúde. A mesma coisa é a segurança pública. A segurança pública está precária, as pessoas não têm o direito nem de ir e vir. Por quê? Porque justamente 26 milhões é investido em 2009 foi investido na segurança pública, mas em propaganda foi investido 126 milhões de reais. Então é justamente isso, a gente vai deixar de estar junto justamente com esses grandes empresários
E a gente vai se alinhar com a população pobre e excluída desse país. Obrigada, candidato. O tempo do senhor terminou. Obrigada, candidato. O segundo candidato a responder será Luiz Bassuma. A pergunta eu vou repetir. A Bahia representa 30% da economia de todo o Nordeste, com um PIB projetado para este ano de 144 bilhões de reais. Mas um terço de sua população ainda vive na linha de pobreza, com renda de meio salário mínimo. Se o senhor for eleito governador, o que vai fazer para que os indicadores sociais da Bahia possam acompanhar os indicadores econômicos? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Bom, primeiro, parabenizar a Band por esse momento histórico. E para mim, que é o primeiro debate a gente nunca esquece. Acho que nem os outros. Cumprimentar todos os candidatos, a Rita, que vai mediar esse debate. Eu costumo dizer em todos os debates que já participei, ao longo desse período de campanha, que são 3 serviços absolutamente essenciais que qualquer governo tem que prestar para qualquer população em qualquer parte do mundo. Educação de qualidade, saúde universal para todos e direito de ir e vir com segurança. Na Bahia, estado onde eu vivo há mais de 30 anos, onde vivo com a minha família, com muita alegria, que me recebeu com tanta hospitalidade. Na Bahia, a educação vai mal, a saúde vai pior e a segurança é um caos. Então precisamos mudar, e na minha opinião, mudar muito o modelo de desenvolvimento. Quem deseja continuar a Bahia como está, opta por Jacques Wagner. É continuar a reeleição. Quem quer mudar um pouquinho, escolhe Gedel, porque tem o mesmo candidato a presidente. Quer dizer, tem o PT e o PMDB são praticamente sócios no plano federal. Mas quem quer voltar ao passado na Bahia, já conhecido de todos, escolhe Paulo Souto. Então a sociedade hoje tem uma diversidade muito boa nessas eleições. Marcos Mendes, do PSOL, já falou. É uma proposta de mudança também. Tem discordâncias da visão de mundo, mas nós do PV, o Partido Verde, surgiu na terra, no mundo, há 25 anos, com uma proposta diferente. Um novo modelo de desenvolvimento sustentável, ecologia com a economia, que tem crescimento econômico sim, geração de emprego e renda, inclusão social, mas sem miséria, sem violência, com paz, com prosperidade para todos. Um modelo verde, em que sentido? Um modelo que preserve a cidadania, que estimule o humanismo, que não seja só o cifrão, mas que preserve a vida digna para todos e para todas. Esse é o nosso modelo que nós vamos defender nessa eleição. Candidato Luiz Bassuma, tempo esgotado, obrigada. O terceiro candidato a responder é Jacques Wagner. Vou repetir a pergunta. A Bahia representa 30% da economia de todo o Nordeste, com um PIB projetado para este ano de 144 bilhões de reais. Mas um terço de sua população ainda vive na linha de pobreza, com renda de meio salário mínimo. Se o senhor for eleito governador, o que vai fazer para que os indicadores sociais da Bahia possam acompanhar os indicadores econômicos? O senhor tem 2 minutos, candidato. Boa noite, Rita Batista. Boa noite aos candidatos que participam desse debate. Boa noite a vocês que nos assistem através da Bandeirantes. Boa noite à minha família. Boa noite a Otto Alencar, meu vice na minha chapa. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que hoje é um dia especial para se falar de avanços sociais. Hoje comemora 212 anos da revolta dos alfaiates, a primeira revolta baiana, popular, brasileira, que juntou negros, brancos, aqueles que queriam independência, república e justiça social. Nada melhor do que dizer que eu abracei um projeto político há 30 anos atrás, ao lado do presidente Lula. Esse projeto foi implantado no Brasil há 8 anos e esse projeto vem fazendo exatamente, Rita, o que você me perguntou na Bahia e no Brasil. Resgatando o social, a começar do Bolsa Família, do Luz para Todos, que só aqui na Bahia elevou a condição de vida de muita gente. São 2 bilhões de reais por ano que entram na Bahia. E nós, como fomos criados na mesma trilha, na mesma cartilha do presidente Lula, não fizemos diferente nesses primeiros 4 anos de governo. Água para todos, 2 milhões e 500 mil baianos atendidos com água e saneamento. Topa, todos pela alfabetização, 460 mil pessoas alfabetizadas e outras 500 mil dentro de sala de aula. Casas populares, mais de 100 mil casas populares entre o programa estadual Casa da Gente e o programa Minha Casa Minha Vida do presidente Lula. Luz para todos. Portanto, que é gerando mais emprego, como nós geramos em apenas 3 anos e 6 meses, 231 mil novos empregos, é que nós vamos fazer o resgate social. Para nós, é preciso distribuir para fazer crescer o bolo, ao contrário do que eles diziam, que era preciso crescer o bolo para depois distribuir. Daí o fosso social
que a Bahia e o próprio Brasil ainda vivem. Obrigada, candidato. O quarto candidato a responder é Gedel Vieira Lima. A Bahia representa 30% da economia de todo o Nordeste, com um PIB projetado para este ano de 144 bilhões de reais. Mais um terço de sua população ainda vive na linha de pobreza, com renda de meio salário mínimo. Se o senhor foi eleito governador, o que vai fazer para que os indicadores sociais da Bahia possam acompanhar os indicadores econômicos? Candidato, o senhor tem 2 minutos. A palavra inicial é de agradecimento. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui disputando o honroso cargo de governador do estado da Bahia. Eu quero registrar o meu agradecimento a você, que nos permite, de forma generosa, entrar na sua casa para falar sobre o futuro do nosso estado. Cumprimentar a Bandeirantes pela iniciativa e cumprimentar aqui e manifestar meu respeito pelos meus adversários nessas disputas, esses que aqui estão e os que não puderam estar presentes. Rita, baianos, baianas, nós já representamos no passado muito recente 37% do PIB do Nordeste. O dado que você coloca já mostra como estamos perdendo importância econômica relativa a outros estados dessa região do país. O presidente Lula, com suas políticas de transferência de renda, o Bolsa Família, ajudou muito a Bahia a reduzir a pobreza. Mas, infelizmente, nosso estado persiste e o índice Gini, universalmente conhecido como capaz de medir as desigualdades sociais, mostra que a Bahia aumentou sua concentração de mais ricos, enquanto os mais pobres ficaram mais pobres. O projeto objetivo que nós temos para combater essas desigualdades, estamos selecionando os 100 municípios com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, para, a partir da nossa eleição, fazermos um programa de investimentos maciços na infraestrutura, na saúde, na educação, criar, resgatar uma promessa que foi feita em 2006 e não foi cumprida, pagar nesses municípios um complemento ao Bolsa Família do governo federal, de forma a que possamos alavancar esses municípios e, num prazo de 4 anos, como meta, colocá-lo no mesmo padrão de IDH dos mais desenvolvidos da Bahia. Aí estaremos combatendo objetivamente as desigualdades. Obrigada, candidato. Agora é a vez do quinto e último candidato, Paulo Souto. Vou repetir a pergunta. A Bahia representa 30% da economia de todo o Nordeste, com um PIB projetado para este ano de 144 bilhões de reais. Mais um terço de sua população ainda vive na linha de pobreza, com renda de meio salário mínimo. Se o senhor for eleito governador, o que vai fazer para que os indicadores sociais da Bahia possam acompanhar os indicadores econômicos? O senhor tem 2 minutos, candidato. Boa noite, Rita. Boa noite aos demais candidatos. Um agradecimento a Bandeirantes pela realização desse debate e um agradecimento a você que, nesse momento, o tempo do seu lazer, do seu descanso, dedica a esse exercício de cidadania, que eu espero que seja compensado por isso. Espero que esse debate seja frutífero. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que uma coisa fundamental, embora se fale 30%, essa economia ainda é muito concentrada. De modo que uma coisa essencial é continuar um processo de desconcentração da economia da Bahia. Isso nos meus 2 governos eu fiz com muita intensidade, tanto trazendo indústrias para o interior do estado e possibilitando a criação de muitos empregos no interior do estado, como aproveitando as potencialidades locais, os projetos voltados, por exemplo, para o pequeno produtor, que foram vários e que infelizmente foram desativados. Mas é preciso que, além de combater a insegurança de renda, se combatam ainda as outras inseguranças sociais. Então, políticas públicas claras, voltadas, por exemplo, para a moradia, para o saneamento, que é absolutamente fundamental, né? Políticas públicas voltadas também para outros setores que melhoram a vida dos cidadãos. Eu acho que combater essas inseguranças públicas, não apenas a de renda, que é essencial e que tem um bom programa do governo federal, mas todas essas outras inseguranças, investindo muito na área da educação, investindo muito também na área de saúde, porque somente 15% das nossas famílias têm um plano de saúde. Eu acho que tudo isso pode permitir a melhoria desses indicadores essenciais. Temos um projeto para a Bahia, um projeto consistente, um projeto audacioso. É esse projeto que nós queremos apresentar durante essa campanha. Projeto que se volte efetivamente para os cidadãos baianos. É isso que eu desejo, no curso da campanha, apresentar. A Bahia precisa de um projeto audacioso. Candidato. Obrigada. Nós voltamos daqui a pouco com o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado em alta definição e com transmissão simultânea pela rádio Band News FM.